Olá, bom dia. Estamos começando aí mais uma live. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos ajustando, fazendo as configurações técnicas. Sejam bem-vindos mais uma vez a uma live interessante. Eu espero que vocês estejam todos bem. Deixa eu convidar aqui, vamos lá. Bem-vindos, bem-vindas a você que está chegando agora. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Aliás, como sempre, todas as lives, os temas são interessantes. E hoje a gente vai falar. Angélica, olha quem está aí. Seja bem-vinda, meu amor. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tô bem, e você? Bom dia a todos. Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Mais uma live. Então vamos lá. Gente, bom dia. Você que está chegando agora, bom dia, Ana. Tudo bem com você, Isa? A todos vocês que me acompanham aí, desde março que eu venho realizando essas lives, são lives temáticas. Toda semana eu trago um tema para que a gente possa aí conversar, discutir, elaborar juntos alguns temas. Então, para quem não me conhece, eu sou Roberto Possalho, eu sou professor e psicanalista. Eu trabalho claro, com a abordagem do inconsciente, e o meu foco principal é a leitura do corpo e para que eu acesse o inconsciente, ou seja, o nosso inconsciente também está revelado no nosso corpo. Então eu sou especialista em leitura corporal. Além da especialidade em leitura corporal, eu tenho especialização em psicopatologia, ou seja, doenças relacionadas à mente e fenômenos da consciência. E eu trago para vocês toda quarta e toda sexta-feira temas para que a gente possa buscar uma reflexão, ser um espaço de acolhida, ser um espaço de segurança. A intenção aqui não é bom dia, Claire, seja bem-vinda. A intenção aqui não é a gente realizar processos terapêuticos numa live, porque isso é impossível, cada caso é um caso, de forma individualizada. E na plataforma eu tenho 2 perfis. Este que eu estou falando com vocês agora é um perfil mais de entretenimento, de dublagem, comédias do cotidiano. E no outro perfil, Roberto Possarli, esse que aparece no canto inferior da sua tela. Bom dia, Paula. Eu posto os temas mais focados na parte profissional, psicanalítica. Eu estou agora com uma série Corpo em Movimento, que são todos os exercícios que a gente desenvolve nas lives, e eu estou reproduzindo esses exercícios em formato de vídeo. Tá? Então, só para iniciar aí esse nosso bate-papo. Então, antes da gente começar o tema, hoje nós vamos falar de processos de perda, como lidar com as nossas perdas, ou seja, como a gente pode, deve e de que forma eu consigo elaborar o luto. Então, nós vamos falar de um tema muito sensível, muito difícil para todos nós, mas importante que a gente reflita, né, as fases do luto, como que cada um evolui, sente e processa a perda. Então esse é o tema, inclusive emendando, né, com os temas das lives anteriores. Eu julguei, assim como algumas pessoas também deram essa dica para a gente trabalhar isso, muitas manifestações em outras lives de pessoas que passaram e dizendo que estavam vivenciando essa situação. Então o tema de hoje, e estende-se até sexta, perdão, o tema do luto. Como lidar com perdas. Bom dia, Vânia. Então, antes da gente entrar no tema, eu gostaria de saber, só para a gente conhecer um pouco mais de vocês, de onde vocês estão me assistindo,
qual a cidade e o estado que vocês estão me assistindo. Eu falo aqui de São Paulo, na região metropolitana, cidade de Guarulhos, São Paulo, próximo aí ao aeroporto internacional. E eu quero conhecer um pouco vocês, de onde vocês estão me vendo. Valparaíso, olha aí, São Paulo, interior. Seja bem-vindo, meu amigo. Olha aí a live do comediante. Eu vejo alguns vídeos seus também. BH, Vânia, Balneário Arroio do Silva. Olha só que coisa maravilhosa. Bem-vindos. A Fran com certeza é do Planalto Central, se é que você ainda não mudou, né, Fran? Planalto Central, Brasília. Bom dia, Raquel. Joinville, Barra do Sul, olha aí. Pertinho de Joinville, 30 quilômetros. Paraná, Ju está falando do Paraná. A Fran de Brasília, Distrito Federal. Muito bem. Olha aí, Carmelo, Monte Carmelo, Triângulo Mineiro. BH, olha, Campinas, Triângulo Mineiro. Berlândia, Beraba, né? O pessoal fala, Berlândia, Beraba. Bom, muito legal. Que bom, a gente não faz ideia do alcance, né? De onde as pessoas estão nos vendo, nos assistindo. Então façamos o seguinte, faça como muitas pessoas. Vamos dar o toque na telinha para que o coraçãozinho possa subir e a gente faça como a Raquel, compartilhe a live com mais pessoas para que a plataforma entregue para mais pessoas um tema tão sensível. Nós vamos falar sobre a perda, a dor da perda, o luto. E o luto não necessariamente está relacionado somente com perdas de entes queridos. É claro que esta fase é a mais impactante, mas ao longo da nossa vida nós vamos trabalhando, lidando com pequenas perdas ao longo da infância, adolescência, fase adulta, e cada um vai elaborar essas perdas de formas diferentes. Então é sobre isso que nós vamos falar. Tem tempo? É ruim? É bom? Por que tem gente que consegue mais ou menos tempo? Alguns mitos com relação ao luto. Então tudo isso é a proposta que eu trago para vocês a partir de hoje, e com certeza nós concluiremos essa reflexão na sexta-feira. Então já estão convidados para a próxima sexta também, às 9 horas da manhã. Então, para quem está chegando pela primeira vez, primeiramente, muito obrigado pela confiança, pela audiência, pela presença. Todas as quartas e sextas-feiras eu estou aqui nas lives temáticas e eu estou preparando uma maratona de live para que a gente possa refletir sobre a psicossomática. Cada parte do nosso corpo representa uma determinada emoção, um conflito emocional, e é isso que eu estou preparando para as próximas semanas. Será a semana inteira de reflexão do ponto de vista psicossomático, mas isso vocês vão ficar sabendo através das minhas postagens. Então, para quem ainda não me segue, por favor, siga-me, acione lá o sininho de notificação, né? E a gente segue em frente. Então vamos lá. Quando a gente fala de luto, né? E é um tema que muitas pessoas ainda têm um certo preconceito. Quando eu digo preconceito, muitas pessoas escondem, por exemplo, as crianças, não levam criança em velório, eu não levo crianças para o sepultamento, para o enterro. E tem gente que vai falar assim, não, ainda não é o momento das crianças entrarem em contato com isso, as crianças são muito novas. Cada família tem uma função, funciona de uma forma, cada cuidador está livre e tem liberdade para agir dessa ou daquela forma. E é sobre isso também. Bom dia, Doris. Olha quem está chegando. Seja bem-vinda. E é também exatamente isso que nós vamos refletir juntos. Não existe uma receita. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não. É bom ou ruim sob qual perspectiva, sob qual ponto de vista. Ok?
Então, falar sobre o luto também é falar sobre a vida e principalmente sobre o amor. Então, se a gente sofre com uma perda, é porque ali existia um sentimento. E, na verdade, do ponto de vista psicanalítico, a gente diz assim, que num determinado momento da nossa vida, a gente investe uma quantidade de energia em uma pessoa, em um objeto. Então, essa quantidade de energia, esse investimento de energia que a gente faz, seja para objeto, seja para animais, seja para pessoas, nós estamos falando de libido. E libido não tem absolutamente nada a ver do ponto de vista psicanalítico com o desejo sexual. Libido é energia psíquica, é onde eu deposito a minha atenção, meu foco, a minha energia. Então isso é libido do ponto de vista psicanalítico. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Olha aí, Ariane, seja bem-vinda. Doris, Bom dia. você também. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Bom dia, meus Doris. amores. Obrigado, Luiz. Para você também, meu amigo. Um ótimo dia para você, uma excelente quarta-feira. Então, quando a gente fala, né, de luto, luto pode ser a perda de um ente querido, né? Luto é uma perda de um ente querido, término de um relacionamento, mudança de casa, mudança de bairro, cidade, país, perda do emprego. Então, tudo isso a gente precisa de alguma forma elaborar, fechamento de ciclo. Ah, poxa vida, falar é fácil. Eu sei que não é fácil superar uma perda. Eu falo porque eu já perdi pai, já perdi tios que eu considerava meus pais também, meus segundos pais. A gente sabe, a gente perde, mas cada um vai agir ou reagir de forma diferente. Então vamos lá. O luto, ele é uma reação esperada, ele é uma reação esperada que parte de uma perda. Portanto, se você está triste por conta de uma perda, vivencie essa tristeza e não se incomode com falas vazias que as pessoas poderão dizer para vocês naquele momento em que elas querem apenas te acalmar, te acolher, te ajudar, porque neste momento não tem o que ser dito. Como é que você chega num velório? Vamos agora falar de perda de ente querido. Você chega num velório, as pessoas estão lá todas ressentidas com a perda de um ente querido. O que a gente vai falar para a pessoa? Não tem o que falar. Isso é um pensamento meu. Simplesmente a gente vai ali oferecer um pouco da nossa solidariedade. A gente vai abraçar a pessoa. Qualquer palavra que eu vá dizer não vai acalmar, não vai aliviar a dor. Mas a gente entende que a pessoa está ali prestando a solidariedade. Então, o luto é uma reação. Bom dia, Celi. É uma reação esperada advinda de uma perda. Então, não se sinta culpado ou culpada por isso. Cada indivíduo, cada pessoa vai reagir de forma diferente à perda. Por quê? Vamos imaginar a perda de um ente querido. Ou seja, esse ente querido, ele é querido por outras pessoas também do seu entorno. Mas cada uma dessas pessoas vai ter uma reação diferenciada, porque isso estará relacionado com a estrutura emocional de cada pessoa, com as experiências de vida de cada um dos envolvidos ali no processo. Portanto, quando eu estou passando por uma dor, de uma perda, eu não posso ficar olhando do meu lado, tentando me comparar com a forma como o outro está lidando e me sentir mal por isso. Puxa vida, todo mundo está tocando a sua vida, todo mundo está realizando suas atividades e eu estou aqui parado, parada. Eu devo ser uma pessoa ruim, eu devo ser isso, eu devo ser aquilo. Então começa um monte de julgamento e algumas pessoas vão para a vida,
enfrentam a vida, como já foi colocado aqui. Bom dia, Dario. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, você olha para o seu processo. E é o que a gente vai conversar hoje também. Elaborar a perda. Tudo precisa ser elaborado. E eu já venho falando de vários temas. Tudo passa pela elaboração. A compreensão de um trauma, a compreensão de experiências dolorosas, tudo isso é elaboração. E o luto, a perda, a dor da perda não pode ser diferente. Tá? A dor da perda também precisa de um processo de elaboração. Minha mãe morreu de depressão. Deixa eu ver aqui. Ela ficou tão triste, não aceitou ajuda, ficou no luto. Neste caso, Nazaré, existem dois momentos, tá? Existe um processo que é natural, que a gente chama de luto, que é aquela fase da tristeza. Nós vamos passar por algumas fases do luto aqui também para reflexão. E existe aquela pessoa que não consegue sair desse momento, desse processo. E aí a gente, do ponto de vista psicanalítico, tá? A gente diz que a pessoa está na melancolia. Aquela pessoa que não consegue elaborar a perda, ela se torna melancólica. E tem gente que arrasta essa melancolia para o resto da vida. A pessoa, depois de uma perda, ela não consegue mais ser quem ela era antes. É compreensível, a gente entende, compreende essa dor, mas a gente vê que a vida da pessoa parou. Todo o potencial criativo que a pessoa tinha, ela já não tem mais. A vontade que ela tinha, ela já perde a vontade. Ela acredita e ela coloca na cabeça de que a vida dela já não tem tanta importância. A vida dela deixa de ter sentido. Então tudo isso a gente precisa entender, elaborar, para que a gente entenda que cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa. A profundidade da dor não dá para ser medida com a forma como o outro sente a dor. Não precisa ter julgamento neste momento, não precisa. O que acontece, e eu já vivi essa experiência, passar por uma perda, você tem individualmente sua estrutura emocional, suas experiências, suas crenças, e você vai sentir essa dor de forma diferente dos seus irmãos, por exemplo, se for pai ou se for mãe. Mas, inevitavelmente, você pode ser julgado ou julgada por não estar assim, chorando como eles gostariam que você chorasse, né? Então, existem pessoas que atravessam momentos de perda sem ter perdido. Como assim? Vamos imaginar que você... Isso é muito comum a gente ouvir na clínica psicanalítica, né? É muito comum. A gente fala assim, eu vivi o luto em vida. Tá, eu entendi o que você quis dizer. O luto só é vivido com perda. Agora, vamos imaginar o seguinte, né? Se você está num relacionamento e você sente que o seu relacionamento acabou, não tem mais salvação, não tem mais como voltar a ser o que era, e o relacionamento nunca volta a ser o que era, é sempre progressão e nunca regressão, você vai experimentar aquela dor, falar assim, puxa vida, eu perdi alguma coisa, né? Então eu estou vivendo um luto com a pessoa viva, é o que muita gente diz. Na verdade, é outro entendimento, outro entendimento. Obrigado, Rose. Quando você está num relacionamento, e luto tem a ver com perda e término de relacionamentos, a gente vai entender que quando você está num relacionamento, alguma coisa você perdeu e você precisa elaborar aquilo que você perdeu, né? E muitas vezes nós associamos aquilo que eu perdi com o relacionamento. Pode ser que o relacionamento já não tenha mais solução e salvação. E eu não estou aqui defendendo o término. Eu sou uma pessoa que defende o relacionamento, que você precisa esgotar todas as possibilidades.
Mas também, como eu disse na semana passada, nas lives da semana passada, a dor, ela é inevitável. O sofrimento é opcional. Vocês vão ouvir muita gente falar que o sofrimento é inevitável. Não, o sofrimento não é inevitável. A dor é inevitável. Então eu preciso entender que dor é essa que eu estou sentindo. Eu preciso ter forças para dar um basta numa situação que já não me traz mais benefício, que já não me faz sentir bem. E eu não estou dizendo que tudo isso é fácil. Eu estou dizendo que tudo isso é necessário. Então nós precisamos entender todo esse processo, tá? Não existe um jeito, né? Portanto, não existe, olha aí, a Angélica lembrando do tap-tap na telinha. Bom dia, Rosângela. Vamos tocar na telinha com o indicador, na velocidade que você quiser, para que o coração comece a subir aí do lado direito da telinha de vocês. Quanto mais coraçõezinhos nós tivermos, mais a plataforma vai entregar essa live para mais pessoas ouvirem sobre o tema que nós estamos conversando hoje. Eu fiquei muito triste com a morte do meu pai, mas da minha mãe eu não senti tanto. Olha aí, isso é um termômetro, é normal a gente entender e ao mesmo tempo, quando fala assim, puxa vida, eu não senti tanta a falta da minha mãe como eu senti do meu pai ou vice-versa, Celi. Isso é muito normal. Por quê? Vai depender dos laços, da proximidade, da relação que você tinha com cada uma dessas pessoas. E quando a gente tem um laço mais forte, um laço de intimidade e proximidade, a forma como eu vou lidar com a perda é diferente. Bom dia, meu amigo Arapiraca. Bom dia, seja bem-vindo. Ailde, bom dia. Isso é muito comum, Celi, tá? Você sentir mais a perda, a partida de um do que de outra pessoa. Não se sinta mal por isso. Porém, não significa que lá no fundo você sente a perda, mas você elabora de forma diferente, passa pelo processo de forma diferente e está tudo bem. Não existe um jeito certo ou errado de sentir o luto. O que existe é como você... Olha aí, Camila, seja bem-vinda. Existe naquele processo todas as suas experiências, tudo aquilo que você já vivenciou. Bom dia, Socorro. Tudo aquilo que você precisa entender e muitas vezes com a partida de alguém... Bom dia, Mundão, seja bem-vinda. Com a partida de alguém, você precisa muitas vezes fazer um balanço da sua própria vida. Acabou. O relacionamento com aquela pessoa, bom dia, Mundão. O relacionamento com aquela pessoa acabou. Não tem mais o que ser feito. E nós vamos ter algumas atividades, exercícios que eu vou propor para vocês realizarem, que vai ajudar nesse processo. Não tem mais o que ser dito, não tem mais o que falar, não tem mais o que perdoar, não tem mais o que superar, não tem mais o que entender, acabou. Só vai ficar na memória, nas lembranças. Isso é, muitas vezes, um fardo, porque quando a pessoa parte, vem muitas coisas na nossa cabeça. Eu poderia ter feito dessa forma, eu poderia ter sido assim, eu poderia ter sido assado. E um conceito muito interessante que eu já trabalhei várias vezes com os meus pacientes, e eu vou colocar esta provocação aqui para vocês, uma provocação com muito carinho, e eu espero que vocês entendam o contexto daquilo que eu vou colocar agora, com muito cuidado, mas também com muito carinho e muito amor. É muito comum a gente ouvir na clínica psicanalítica a expressão, o meu pai e a minha mãe foram ausentes, ok? E aí a gente entra nesse processo de elaboração para tentar entender o porquê, como que essa ausência é sentida, percebida, se é só uma sensação, se é algo real, que de fato aconteceu, eu não tive a atenção, eu não tive o cuidado necessário, as minhas necessidades afetivas não foram atendidas, então, o meu pai e a minha mãe foram ausentes. Legal. Esse é o seu entendimento. Isso eu estou dizendo o que eu já disse para muitas pessoas nos meus atendimentos. E hoje?
Como é a sua relação com o seu pai ou a sua mãe? Ah, eu não tenho relação com eles, eu não consigo criar laços, eu não sei nem por onde começar. Como é que tudo isso se processa dentro de você? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ah, eu não tenho culpa se ele foi ausente, se ela foi ausente. Eu já ouvi uma coisa assim, eu estava lá, eles foram ausentes porque quiseram. Aí eu disse assim, e hoje? E você? Você tem condições de ser presente ou ausente? Não, eu estou na minha. Falei, então, você está fazendo terapia, coisa que seu pai e sua mãe não tinha isso no passado. A vida dos dois, e eu não estou justificando o que foi feito, a vida dos dois foram totalmente diferente da vida que você leva. Hoje você tem condições que, através do seu processo terapêutico, de entender que o seu pai e a sua mãe deram aquilo que estava ao alcance deles. Eles tinham as ferramentas disponíveis naquele momento para dar aquilo. E outra, você só dá aquilo que tem. Você já parou para pensar como foi a história de vida do seu pai e da sua mãe? E aí a pessoa fala assim, tá, mas eu não tenho culpa se eles foram assim, então. Eles também não têm culpa de ter tratado vocês assim, você assim. Antes que você fale, resumo da história, antes que você fale e continue reforçando a ideia de que o seu pai ou a sua mãe foram ausentes, você já se perguntou se hoje, com essa reflexão que você faz, você não seria um filho ausente para o seu pai e para a sua mãe? Você vai esperar quando para pedir perdão? Se é que um dia você vai perdoar? Você vai esperar quando? No leito de hospital? Na partida? Na despedida? Onde ninguém mais vai conseguir reparar coisas que poderiam reparar? Você não vai ter uma relação aberta, transparente, próxima, mas você tem condições de entender e perdoar. Porque seu pai e sua mãe agiram como agiram. Eu estou falando do ponto de vista neurótico. Eu não estou falando de abusos, eu não estou falando de psicose, eu estou falando do ponto de vista neurótico. Nós carregamos as nossas neuroses, sofremos com as nossas neuroses, com coisas que não têm tanta importância. E a gente esquece que nós estamos aqui apenas no processo evolutivo. Essa é uma crença que eu vou colocar para vocês. Vocês não precisam acreditar no que eu vou dizer. Eu digo sempre assim, você escolheu seu pai e a sua mãe. Ah, eu não escolhi. Falei, escolheu. Essa aqui é a minha crença. Antes de nós virmos para este plano, nós lá em cima, a gente assina um contrato, né? Fala assim, eu quero aquele para ser meu pai e aquela para ser minha mãe. E aí quando a gente vem nessa família, a gente vai passar por todos esses percalços. A minha crença diz assim, por que que eu precisei passar por tudo isso? Tem um porquê. Tem uma razão, né? Obrigado. Tem uma razão. E muitas vezes a gente não entende. Mas eu estou falando do ponto de vista da minha crença. Eu hoje sou capaz de entender que o meu pai, que antes eu também dizia que foi um pai presente ausente, mas eu via o tanto que ele trabalhava, o tanto que ele carregava de dor dentro dele, o tanto que ele foi rejeitado na vida, né? Rejeitado tendo pai e tendo mãe. Mas isso no início do século passado, década de 30 do século passado. Então, a vida sofrida do meu pai fez com que ele carregasse dores dentro dele e não conseguisse expressar aquilo que ele gostaria de expressar. Mas, quando eu me lembro que quando o meu pai, antes de ficar doente e partir, às vezes que eu ia visitá-lo, né? Houve um tempo que o meu pai e minha mãe se separaram, e quando eu ia visitá-lo, e ele fazia questão de me levar para apresentar para os amigos dele, e falava assim, esse é o meu filho mais velho, né? É o meu orgulho. Meu pai, da forma dele, ele reconheceu, ele disse, ele se fez presente. E muitas vezes eu ouvi do meu pai coisa que era muito difícil para ele dizer,
Eu ouvi do meu pai, que bom que eu ouvi dele, né, que ele dizendo eu te amo, não só para mim, para os meus irmãos também. Então era algo muito difícil para ele. Essa compreensão é o que o Luiz está falando. Eu ia chegar exatamente nisso, Luiz. Essa compreensão te leva ao perdão. E quando você perdoa, é o ápice da doação. Você tem algo para doar. Você quer atingir o ápice da doação, você vai colocar na frente da palavra doação o prefixo per. Então você vai perdoar. Você vai se livrar daquela dor, você vai criar um novo vínculo, você vai criar uma nova situação e uma nova relação. E nós vamos entender tudo isso quando nós estivermos falando das fases do luto, tá? Então nós precisamos entender. E aí eu fecho esse primeiro bloco de reflexão. Cada pessoa é um universo em si. Nós vamos ter experiências diferentes, inclusive de irmãos que estão vivendo a mesma situação. Por conta das nossas estruturas emocionais, por conta das nossas experiências, das nossas relações, dos nossos traumas, tudo vai interferir na forma como eu vou elaborar esta perda. E está tudo bem. Esse é o processo que a gente chama processo de elaboração. Eu não posso olhar para o outro e falar assim, nossa, a pessoa não está nem um pouco triste com a perda do pai, com a perda do irmão, da mãe. Você não pode garantir que a pessoa não está triste. Você não está sentindo o que a pessoa está sentindo. Ela só não está sentindo da forma como você está sentindo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom dia, Lu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então vamos lá. Existem alguns mitos. Maria Ângela, bom dia, obrigado, seja bem-vinda. Existem alguns mitos também com relação ao luto. Por exemplo, você precisa ser forte. A gente já ouviu isso. Roberto, nesse momento, já vejo minhas irmãs falando de mim no velório da minha mãe isso. Ou seja, Raquel, nossa, é uma pessoa tão boa, não significa que você não seja, mas é uma brincadeira. Todo mundo fica bom na hora que vai embora, né? Todo mundo é maravilhoso na hora que vai embora. Não, essa pessoa aqui me fez sofrer muito, mas eu perdoei essa pessoa. É simples. Né? Então, às vezes as pessoas não entendem que cada uma sente da maneira diferente. É exato. Eu estou sentindo. Olha aí, mundão lembrando, o tap-tap na telinha. Né? Vamos tocar aí na telinha para subir os coraçõezinhos. Já estamos chegando a 25 mil coraçõezinhos. Exatamente, exatamente. Eu estou num processo, e quando eu estava, né, no processo da perda do meu pai, eu estava no budismo, e o budismo te traz outro entendimento para a partida, né, para o ciclo da vida. Não significa que depois eu não fui elaborar, chorei, etc., né, mas com outros processos. Mas naquela época eu estava vivenciando o budismo, e o budismo me dava outro sentido para este ciclo, né? Olha só, mundão, vamos chegar a 500 telespectadores. Para isso vocês precisam curtir aqui, curtir no sentido de dar toquinho na telinha para subir os corações e a plataforma entregar mais e mais essa live para as pessoas que precisam também ouvir sobre o luto, sobre a perda, sobre passar por este processo. Pessoas, vocês que estão aí na janelinha comigo, tem alguma pergunta que passou despercebido, percebida? Aliás, vocês querem fazer alguma pergunta? Fique à vontade que eu vou entrar agora nos mitos comuns do luto. Tem alguma pergunta que passou batida por mim? Pergunta não, só o pessoal comentando. Perfeito, obrigado. Olha quem está na janelinha, que muito me honra. Camila, nossa, Camila seja Corsino, bem-vinda. Camila Popstar, maravilhosa. Um beijo, Camila, obrigado. Como eu sou um desastre, deixa eu abrir o microfone. Já chega chegando, já. Chego chegando, se não chegar assim, não sou eu, né?
Então, bom dia a todos aí, obrigado, né, por me tratarem muito, sempre muito bem, viu, Angélica? Vocês todas menininhas aí da Te janela, amo. viu, Roberto? Obrigada aí pelo carinho Obrigado. né, com a minha pessoa. Imagina. Estou escutando o que você está falando e eu amo a sua live, sabe? Eu amo a sua live. Se eu falar Obrigado. que eu não gosto da sua live, eu vou mentir. Mas também, ao mesmo tempo, quando eu venho à sua janela, eu começo a olhar para mim. Então, e aí Uhum. a minha alma começa a chorar. Então, por isso eu evito um pouco de vir aqui. Tá. Mas quero que você saiba que eu gosto muito de vir aqui, gosto muito de estar aqui. Quando eu Uhum. venho aqui na tua janela e fico escutando você falar, é para chorar mesmo, né? Porque a gente começa a se olhar, olha para a família, olha para a gente, olha para os amigos. Então aí você começa, a tua alma começa a chorar. Mas bom, eu não quero É, ficar mas aqui, porque ao mesmo tempo que a a gente. Camila, gente. meu amor. Camila, Ah, Camila, meu amorzinho. A gente chora, meu amor, aqui, mas a gente se cura também. Eu já aprendi muita coisa que fez muito bem para mim. Eu tenho É aprendido isso cada mesmo, dia mais. Doris. Então, chorar é bom, faz parte, mas o melhor disso é que a gente se cura também. porque na verdade, Isso mesmo. Às vezes eu tento fugir também um pouquinho, mas porque na no final dá eu certo. A gente fica aliviado. acredito eu, né, Roberto, eu acredito eu que eu preciso sim fazer um tratamento até mesmo para mim me curar disso tudo que eu vivi, que eu vivo ainda, né? Uhum. São muitas pessoas me atacando. Ontem mesmo subiu uma mulher na janela, me chamou de puta, me chamou de todos os nomes horríveis que você possa imaginar. Então, eu tô sofrendo muito ataque aqui também, porque assim como você cresce, você é atacado aqui na plataforma, principalmente pelas mulheres, por conta dos meus. Uhum. Aí você vê que você está dando certo. Então, é uma coisa muito triste e lamentável É, mesmo. Um dia até quero falar com você e com a Angélica aí ao particular, porque a gente precisa falar com essas mulheres da plataforma, a gente precisa falar com elas. Independente do que perfeito. você faça na plataforma. Eu não vou mudar aqui agora o foco do assunto, né? Então, muito Tá obrigada bom. por me receber. Eu ainda Imagina. quero entrar em contato com você para a gente estar falando sobre isso aí, porque eu preciso falar disso aí, mas tem que ser da forma Uhum. certa, com uma pessoa que tenha conhecimento sobre isso, tá bom? Perfeito, Camila. Obrigada aí por me receber. Obrigado aí. Imagina, será sempre bem-vinda. Obrigada. Então, quando a Camila coloca, né, que todo o processo de dor, depois a gente, a Doris falou, né, mas a gente também se cura. Por quê? Para que a gente possa nos curar, a gente precisa passar pela dor novamente. A gente só se cura vivenciando a dor. Ah, mas eu preciso obrigatoriamente viver a dor para eu me curar? Sim, não tem outro caminho, não tem outra trajetória. E eu costumo dizer assim: se você tem um machucado no corpo e vai formando aquela casca, para que aquela casca, aquele machucado vire uma cicatriz, você vai ter que limpar, você vai ter que lavar. Às vezes, sem querer, remove aquela casca, dói demais, arde, queima, e você está lá firme no processo. E aí você percebe que aos poucos aquilo que doía, que ardia, começa a coçar. E é sinal que a gente aprendeu, né? Se está coçando é porque está cicatrizando, né? E até que vira uma cicatriz, uma manchinha e desaparece. Com a dor emocional é a mesma coisa. A gente precisa passar por ela de novo, entender o porquê que aquilo aconteceu, viver essa experiência que não é fácil, porque a gente vai aprendendo a entender a dor. E a dor, bom dia, Zilda. E a dor, ela faz parte do processo. Só que eu vou internalizar e eu não vou deixar que essa dor me domine. Eu não estou dizendo eu vou dominar a dor, não. A dor será diminuída, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom dia, Zildinha, seja bem-vinda. Então, vamos porque sofro até por um amigo. Então, existem aí algumas relações, né? Não só a Camila em si, mas a Camila pode estar representando aí muitas pessoas
de sofrer pela perda de um amigo. A gente percebe muitas. Eu também te amo, Zilda. Um beijo em você e manda uma lembrança especial para o Oséias. Só que a gente precisa, claro, não vou entrar no mérito, né? Cada um vai vivenciar a experiência de uma forma diferente, dependendo, muitas vezes está relacionado ao trauma central da vida da pessoa que ela carrega. Ou seja, nós também já falamos sobre isso. Os traumas centrais, as sensações que nós temos, vivenciamos. Ô, cheirinho bom, hein? Fazendo almoço. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Esses são os 5 traumas centrais da nossa vida. E a partir desses 5 traumas centrais, nós vamos vivenciando as nossas experiências, ok? Então vamos lá. Você precisa ser forte. Tá, mas eu estou sendo forte. Não, você precisa ser mais forte. Porque você não pode ficar assim. Você tem que voltar a fazer as suas coisas, você tem que passar por este processo. São coisas que a gente vivencia. São coisas que a gente passa e a gente não consegue entender, né? Então, desmistificar a ideia de que é preciso reprimir sentimentos. Quando a gente fala, bom dia, Cá, quando a gente fala, você precisa ser forte, a gente está dizendo assim, não chore, seja forte, você não pode chorar. Você não pode passar que você está triste para seus filhos, para tal pessoa. Então, nós estamos dizendo indiretamente para que você reprima. Aruana, seja bem-vinda. Você reprima os seus sentimentos, as suas emoções. E, no caso, a saúde mental, para que você tenha uma saúde que seja várias e várias vezes. Dresa, obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui. Espero que você goste. Então, quando a gente fala assim de você precisa ser forte, você está dizendo o seguinte. Aliás, você precisa dizer assim. E entender que a saúde mental exige que as lágrimas sejam choradas. Por quê? Se você engolir o choro, se as suas lágrimas não forem choradas, somaticamente, você começará e poderá ter problemas nos rins, ok? No pulmão, mas principalmente os rins. Então nós temos algumas ligações das nossas emoções com também alguns órgãos, que é o que nós vamos falar em próximas lives aí do ponto de vista da psicossomática. Chore. O choro, muitas vezes, também é terapêutico. Eu preciso encontrar um espaço de acolhida, uma rede de apoio, que eu só quero chorar. Só isso. Só quero chorar. Tá? E deixa você chorando, alivia, tira um nó na garganta, aquele peso. Você vai se sentir um pouco mais aliviada. Não estou dizendo que o choro vai fazer com que, da noite para o dia, do momento para o outro, você, nossa, elaborei o luto. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Chora, Camila, você precisa tentar entender onde está o núcleo dessa dor. Mas a gente vai junto. Depois a gente conversa, tá? A gente vai tentar entender esse núcleo da dor, tá bom? Então, a saúde mental exige que as lágrimas sejam choradas. Outra coisa, o tempo cura tudo. Não fica assim, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, mas minha amiga, meu amigo, o tempo cura tudo. O tempo é um fator importante. Ok. Mas a cura não vem com o tempo. A cura vem da elaboração do luto. Por que não vem com o tempo? Porque o luto, ele é atemporal. Cada pessoa vivencia, tá? Faz parte, cara. Chore. Cada pessoa vivencia o luto de uma forma, um tempo diferente. Quanto tempo demora para passar? Média, um luto bem elaborado
demora aproximadamente uns 3 anos. Ah, então eu tenho 1 ano e meio, então falta mais 1 ano e meio? Não é necessariamente tempo preciso. Nós estamos dizendo que, em média, as pessoas têm um processo que dura 3 anos. E tem gente que não vai elaborar. Tem gente que vai passar a vida inteira sem elaborar o luto. Então, se o tempo cura tudo, o tempo deveria curar todas as pessoas que vivenciaram o luto, e não cura. O que cura é a elaboração do luto dentro do espaço-tempo. Aí sim, quanto mais eu conseguir uma rede de apoio e falar sobre, mais eu me aproximo do processo de elaboração. E mesmo assim, não significa que eu vou precisar falar, vou fazer terapia, porque eu quero elaborar rapidamente esse luto. Não é assim. Então nós precisamos entender que o luto, ele é um processo subjetivo. Subjetivo. Cada um vai vivenciar a experiência de uma forma diferente. Não existe receita. Não existe receita. Então você precisa entender. O tempo cura tudo? Não. O que cura é a elaboração daquilo que aconteceu com você no tempo. E não dá para a gente precisar meses, anos. Tem gente que vai se negar a elaborar o luto. Por quê? Porque as pessoas também acreditam que, se eu superar essa dor, significa que eu esqueci das pessoas. É outro mito. Superar não significa esquecer a pessoa ou a situação vivenciada. Vamos pegar agora, sair um pouquinho do peso, de perder pessoas. Vamos falar de relacionamentos. Para a gente tirar um pouco o peso da perda de pessoas. Vamos falar de término de relacionamento. Na cabeça da pessoa que não quis o término do relacionamento, fica naquela ânsia, naquela neurose de se agarrar a qualquer coisa, a qualquer fio de esperança para ter de volta aquilo. Não vai ter de volta aquilo. Não vai. Mesmo que vocês retomem o relacionamento não será o mesmo. Ele já está modificado e já estava modificado. Então, quando a gente fala assim, se eu superar o término de um relacionamento, significa que eu vou esquecer a pessoa ou eu vou esquecer o relacionamento. Então, superar não é esquecer. Superar é aprender a viver com a ausência. E quando nós estamos na fase do luto, existe aí um processo que cada um vai vivenciar de forma diferente. A solidão e a solitude são coisas distintas, mas que faz parte da mesma moeda. São os dois lados da mesma moeda. Eu preciso, e você vai experimentar momentos de solidão, com a partida, com o término de um relacionamento. Você vai experimentar esse momento de solidão, mas esse momento poderá e deverá servir para o seu fortalecimento. Eu preciso compreender por quê. O que a vida está tentando me ensinar com essa situação, mas precisa ensinar dessa forma, pela dor? E aí vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Existe aquele velho ditado, ou por amor, ou pela dor. O que você prefere aprender? Não é o que eu prefiro aprender, mas repare que o amor é um sentimento tão nobre que a gente não presta atenção, que nós também aprendemos com ele. Porque é algo que a gente espera, deseja do fundo do coração, vivenciar uma experiência amorosa, aprender com essa experiência amorosa. Mas isso na nossa mente, ela não fixa. Porque é algo que eu desejo, que eu busco, que eu imagino. Agora, quando a situação ela é dolorosa, você não esquece. Você, muitas vezes, quando você abraça uma pessoa amada, querida, aquilo entra em você porque é algo que você busca, que é algo que você deseja. Mas quando aquela pessoa fere os seus sentimentos,
o ferir os sentimentos ganha muito mais peso do que o abraço amoroso. Portanto, infelizmente, o ser humano aprende com a dor e não com o amor. Eu posso amar demais uma pessoa, com aquele exemplo que eu dei no início, meu pai era ausente, minha mãe era ausente, enfim, isso é que eu ouço demais na terapia, mas ela não vai se lembrar às vezes que a mãe, o pai, abraçou. Ela só vai lembrar das vezes em que o pai ou a mãe estavam ausentes. Por que eu falo isso? Porque eu também já atendi pessoas que diziam assim, eu nunca tive um momento prazeroso e feliz com meu pai e com a minha mãe. Aí eu dizia assim, eu acho impossível, mas eu acredito em você. Se você está dizendo, eu acredito. E a terapia foi se transcorrendo. E chegou num determinado ponto, eu toquei num assunto com essa minha paciente, e ela parou por alguns instantes e disse assim, engraçado, você falando isso me fez lembrar de um momento, né, que eu não lembrava que isso existiu. Eu lembro agora, me veio à mente, que a gente tinha um balanço no fundo do quintal, que o meu pai fez numa mangueira, e ele estava lá no final de tarde, brincando comigo e com os meus irmãos, e ele empurrava a gente no balanço. Ou seja, olha que lembrança que eu tive, falei, tá vendo? Você teve momentos bons com seu pai, mas você fixou naqueles momentos em que você queria mais atenção dele, e infelizmente, ele não pôde te dar. Bom dia, Edna. Obrigado. Seja bem-vinda. Obrigado. Então você olha só como que a nossa mente funciona. A gente aprende pela dor. A dor é um profundo aprendizado. A dor nos ensina que é preciso parar, olhar para ela, entender o sentido, o significado. Ok, compreendi. Obrigado. Porque eu precisava passar por isso. Tá? Então, eu aprendo a viver com a ausência de algo ou alguém e vou integrar esse algo ou alguém na minha memória, de forma saudável. Aquela velha história, foi bom enquanto durou? Sim, foi bom. Nossa, né? Bom dia, Jean. Outra coisa, por que o seu relacionamento não deu certo? Claro que deu. Eu fiquei com a pessoa há 30 anos. Não, mas deu certo durante 30 anos. Claro que durante 30 anos teve os percalços. Um exemplo. Mas é muito comum a gente ouvir. Nossa, por que o seu relacionamento não deu certo? Deu certo até acabar. É simples. Não deu mais certo, acabou. Mas enquanto nós estávamos lá juntos, deu certo. Estava dando certo. Acabou. Né? Acabou porque acabou. Então, seguindo aí, né, no processo... Opa, estou balançando demais a mesa aí. Seguindo no processo, nós vamos indo agora para a última parte dessa live, os últimos 40. A Ari fez uma pergunta. Quem? A Ari. Ela disse assim, e o contrário, Roberto, pais presentes e filhos infelizes. Então, boa pergunta. Aquilo que eu estava dizendo, né? É muito mais fácil e virou corriqueiro os filhos dizerem que os pais foram ausentes. Ah, eu sou assim porque o meu pai foi ausente. Ah, eu sou assim porque minha mãe foi ausente. Eu fui isso, tá legal, ok. Agora você cresceu, você não é mais aquela criança totalmente dependente daquilo que a sua mãe ou seu pai não puderam te dar por N razões. E a pergunta que se faz, Ari, é assim: eu tenho certeza que eu fiz aquilo que pude fazer para os meus filhos. Eu sempre fui o máximo presente na vida deles. Só que ele não aceitou a minha presença. E quem se tornou ausente foi ele.
a consciência da presença, eu tenho certeza que você tem. Eu tenho certeza. Você deu o que você pôde e muitas vezes mais do que você podia. Mas a opção de não querer mais a presença é dele. E dentro deste contexto, uma vez eu disse, e talvez sirva para algumas pessoas, eu disse assim para um paciente, falei assim, quando você vai parar de ser essa criança mimada que você é, de achar que todo mundo tem que fazer tudo do jeito e na hora que você quiser, quando é que você vai crescer, deixar de ser esse menino mimado e assumir realmente o papel de homem, porque agora você tem uma família que depende de você. Porque as suas atitudes com relação ao contexto que você está vivenciando são atitudes infantilizadas. Você ainda não deixou de ser aquela criança birrenta, mimada que você sempre foi, e está difícil você assumir o papel de homem, que tem uma família. Enquanto você estiver com essa sensação e esse pensamento de que você ainda precisa que papai e mamãe façam aquilo que você quer na hora em que você deseja, você não tem condições de assumir um papel de pai, de marido, porque você ainda está na emoção infantilizada da criança. Então, isso também é um luto, Ari. Você elaborar uma perda de alguém que nega estar com você. Mas, coloque uma coisa na sua cabeça, meu amor. Coloque uma coisa na sua cabeça. Você fez o que pôde. Você fez o que estava ao seu alcance. Você fez aquilo que estava possível para você fazer. Você também tem sua vida. Você também tem seu trabalho. Você também tem suas coisas. Amor, a gente doa. Você tem amor para doar. Só que, do outro lado, é preciso entender se a pessoa está preparada para ser amada. Esse é um outro ponto. Eu posso ter todas as ferramentas, todas as vontades de amar alguém, né? Muitas vezes o pai é ausente em casa para dar o melhor para os filhos e não deixa faltar nada. Exatamente, Jean. É isso. Eu preciso ter a consciência de que eu não pude estar 100% presente e eu não vou estar 100% presente para que esta pessoa cresça forte. Aquilo que eu pude dar, eu já dei. Só que a pessoa não recebeu dessa forma. E você precisa entender que a culpa não é sua, né? Bom dia, Rosana. Você precisa entender que a culpa não é sua. Eu fiz o que pude. A pessoa não entendeu que tudo que eu dei foi por amor. Só que a pessoa não entendeu isso por amor. É a pessoa que não entendeu. E eu não estou dizendo que para você é fácil, né? Quando elas forem chefe de família, vai ser assim também, porque tem responsabilidade, exatamente. E aí, meu amigo, que eu costumo dizer também, a gente acusa o pai ou a mãe, na maioria das vezes, e a gente não percebe que nós estamos vivenciando o mesmo ciclo, repetindo as mesmas coisas, porque muitas vezes a vida nos leva a repetir determinadas histórias para que a gente possa ter consciência, parar com isso. O ciclo, bom dia, o ciclo vai se fechando. O que eu preciso fazer é não entrar num processo de que eu tive culpa. Você não teve culpa de nada. Não, eu tive culpa, Roberto, porque eu me doei demais. Você doou demais porque você tinha reserva de amor. Se você doou demais, é porque você tinha reserva de amor. Agora chega. Essa reserva de amor
Guarde para você. Você também precisa amar um pouco. Você amou demais o outro, agora se ame. Bom dia, Edileuza. Né? A reserva de amor que a gente só dá aquilo que tem. A pessoa só recebe aquilo que é possível para ela receber, está tudo bem. Um dia a vida vai mostrar. De um jeito ou de outro, a vida vai ensinar todo mundo. A gente aprende de um jeito ou de outro. Ok? Fique em paz, minha amiga. Fique em paz. Tá? Então vamos lá. Quais são as... Agora nós vamos entrar num outro tema, que é as manifestações da fase, das múltiplas faces do luto. Nós temos uma... Eu também te amo, meu amor. Nós temos uma face do luto, que é uma face emocional, né? Você vai experimentar na fase de luto, seja perda de um ente querido, perda de coisas, perda de um relacionamento, você vai experimentar aquela face da emoção ou das emoções. Tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão e pequenos, quem sabe, momentos de alívio. Só que aí também, junto com essas fases emocionais, você experimenta face, né, face. Você experimenta uma face física. Deixa eu só ajustar aqui um comandinho na plataforma para que... Vamos lá, isso. Você vai sentir fadiga, pode ter insônia, falta de apetite, aquela dor no peito que não passa, aquele aperto no peito e aquela fraqueza muscular. Né? Eu não tenho vontade para mais nada. Tudo isso pode ser manifestação de um luto que ainda não foi elaborado, Camila. A gente precisa entender aí o que precisa ser elaborado. Qual a relação que você... E aí, me perdoe, tá? Eu não sou seu terapeuta, mas é só para reflexão. Você precisa entender, principalmente, a relação que você tinha com o seu pai, tá? Mas como assim? Eu não conheço a Camila, só conheço aqui na plataforma, mas como eu disse no início da live, eu sou especialista em leitura corporal e o biotipo da Camila me faz crer que ela precisa trabalhar o trauma da rejeição, que está relacionado, muitas vezes, não é com o pai só, mas principalmente com a mãe, né? A rejeição, muitas vezes, está relacionado com o cuidador do mesmo sexo que a criança. Não, mas o meu pai que não me queria. Sim, mas o entendimento de todo esse processo foi a mãe. Exatamente, Camila. Então você precisa entender essa dor, ressignificar essa dor da rejeição que você vivenciou com a mãe, tá? Eu falo isso, e você sabe, né? A gente nunca falou a respeito disso. Eu estou falando com você sobre isso a primeira vez. Me permita, me perdoe. Você disse a da dor, mas pela leitura, né, que eu faço do seu biotipo, é nítido que existe um trauma da rejeição que precisa ser trabalhado, tá bom? Sim. De todo o meu coração, meu amor. Não, Com todo respeito. Você pode comentar sim, tanto que foi por isso que eu até escrevi aí na rolagem, né? Não sei por que motivo minha mãe me rejeitou desde pequenininha. Uhum. E por isso que às vezes eu falo muito, né? E tanto que às vezes eu vejo aí até o caso da Ariane, né? Uma mãe que dá tanto amor a um filho e o filho a rejeita, não é não? Perfeito. Né? É o ciclo da vida. A gente não vai entender as pessoas. O que a gente dá demais, as pessoas não querem. O que a gente gostaria de receber, que as outras pessoas não dão. Infelizmente, temos que conviver com essas dores diferentes. Verdade. E só uma pergunta: existe cura para isso, Roberto? Excelente pergunta, Camila. Quando a gente fala de trauma, feridas, luto, saudade,
nós não estamos buscando a cura. Nós estamos buscando aprender a conviver com essa situação, tá? Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer terapia para me curar dessa dor. A terapia vai ajudar você a entender a dor e essa dor não ter mais tanto poder sobre você. Você vai ser agora, do ponto de vista mais consciente, certo? Você vai falar assim, tá, agora eu entendi por que eu ajo dessa forma, por que eu me comporto dessa forma, por que eu sofro dessa forma, porque a raiz está ali. Então eu passo a entender a raiz, não significa que eu nunca mais vou experimentar sensações e passar por experiências do ponto de vista do meu trauma. Mas o meu trauma se fez presente, consciente, eu entendi, acolhi e agora eu sei lidar com ele. Mas você não vai sofrer mais. Você vai entender por que você passa por situações até que você aprenda a não vivenciar mais determinadas situações, porque aquilo já se tornou plenamente consciente dentro de você, mas, né, um trauma, que é uma ferida emocional, tem que funcionar da mesma forma que uma ferida física. Eu dou sempre um exemplo de uma cicatriz que eu tenho aqui, perto do cotovelo, numa brincadeira na minha adolescência, aquela brincadeira de taco, joga a bolinha, dá aquela, com o taco joga a bolinha longe, e eu fui jogar a bolinha, meu irmão deu uma tacada, a bolinha caiu no terreno baldio, você tinha que sair correndo para pegar a bolinha, porque senão o time ia cruzar, né, os tacos e vencer. E que eu fui, na minha época tinha vários terrenos baldios cercados com aquela arame farpado, no que eu fui passar, o meu braço ficou no arame farpado. Ah, mas o que isso tem a ver com a pergunta da Camila? Então, eu lembro do evento, mas esse evento não me machuca mais, só ficou a cicatriz. Eu lembro de momentos em que eu fui rejeitada, que eu fui abandonada, etc. Mas isso não me machuca mais. É só uma cicatriz que eu tenho dentro, guardado dentro de mim. É só uma memória. Perdoei. Perdoei. Ela pôde, ela não deu o que ela pôde. Eu esperava, não tive. Segui em paz. Verdade. No dia que eu fui no velório dela, eu disse pra ela, eu falei isso pra ela em vida, sabe, Roberto? Eu disse pra ela, não sei por que motivo você me rejeitou, mas eu te amo, minha mãe, me perdoa, eu disse pra ela. Então cara, eu sinto dor, acho que de repente dela dizer pra mim que também me amava, eu escutar isso, de repente um abraço de uma mãe, né? Mas porque também perdi meu pai muito pequenininha, por uma morte tão triste, né, de bar, de discussão de bar, então, meu pai foi morto, então acho que tudo isso juntou, sabe? E hoje em dia eu choro até mesmo por uma amizade, choro por perca de amizade, por qualquer coisa, sabe? Então é muito triste, gente, é muito triste, é uma dor em si. Qualquer rompimento que você tem, né? Obrigado, mundão. Qualquer rompimento que você tem, automaticamente sua memória vai no evento focal, central da dor da sua vida, que é a perda do pai, a perda da mãe, né? Então, eu poderia, por exemplo, se hoje nós tivéssemos uma discussão aqui, apenas ilustrativa, tá, gente? E eu dissesse, Camila, chega, não quero a sua amizade, acabou. Este evento que eu estou desencadeando na Camila iria levar a Camila para o ponto central do trauma da vida dela. Eu despertaria o que a gente chama na psicanálise. É um gatilho que eu dispararia no cérebro, na mente, na emoção da Camila, jogaria a Camila para o evento traumático da vida dela, a rejeição de pai e o abandono do pai, porque a mãe a rejeitou e o pai a abandonou. Não, mas meu pai não abandonou. Abandonou porque a criança perdeu o pai, né? A criança Camila perdeu o pai, e na cabecinha da criança Camila, por que meu pai me abandonou? Esse é o processo.
tá? Então a Camila tem 2 traumas, um da rejeição e do abandono. Então, esses eventos, você vai precisar buscar o entendimento, você vai precisar se fortalecer, e eu diria mais, Camila, se me permite. Claro. Não é tão simples entender dessa forma, mas, feliz ou infelizmente, você precisava passar por esses eventos para se tornar uma pessoa forte. Mas a criança que ainda existe dentro de você não entende que ela precisa dar passagem para a Camila mulher que você se tornou. Sim. Porque as suas experiências de vida ainda estão ancoradas na Camilinha criança. A Camilinha criança precisa dar passagem para a Camilona. Eu sei que você não é tão grande, você é pititiquinha, você é um chaveirinho, mas essa criancinha que um dia você foi, precisa dar passagem para a mulher que você se tornou. Verdade. Só que a mulher ainda não encontrou esse espaço dentro da emoção infantil que você carrega. É bem isso mesmo. Bem isso aí, tá certíssimo você. Às vezes eu falo assim, nossa, eu sou forte, eu taco a boca no meio mundo. E vai ver, ó. Exatamente. É bem isso aí. É isso aí. Perfeito, meu anjo. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo compartilhamento e pela confiança. E o legal disso tudo é que eu já choro, gente, e daqui a pouco já esboço um sorriso do nada. Nós temos 2 chaveirinhos, a Camilinha e a Doris. É. A Doris eu pude ver esse chaveirinho de perto, é chaveirinho mesmo. Peguei ela no colo. Já eu e a Angélica somos altas. Eu vi, eu abracei, foi muito bom. Somos, ou não. Não, gente, eu só tenho 1,40 só de eu, tenho 1,49 de altura. Sou pequenininha também. Bora revelar as alturas aí, bora. Bora, 172. 173. Eita, mundão, você tá 1 centímetro maior que eu. É só o que a Mundão e a Angélica tem de perna, é o tamanho da Doris e da Camila. Entrou uma ligação, Roberto. Pior que é. Ah, é. 1,47 a Rosiane. Né? A Raquel também é um chaveiro. A Doris tem qual a eu altura de tenho- Doris? Curiosidade. 1,5. a Doris. E Roberto tem Ora Arapiraca, Oi, 82, o Arapiraca troca a lâmpada sem precisar de escada. Arapiraca 82. Roberto tem 80. Eu tenho Qual a tua 1,79. Hum. 1,79. Uhum. É É alto que a gente vai também. ficando velho e vai ficando baixo, né? Indo nesse chaveiro ainda sou eu, porque eu ainda tô com 1,50. Ó lá, Você 1,50. continua menorzinha, tá? Ela foi recorde. Ó, ó lá. 1,45, cara? Olha só. Ô, Camila, você é maior que 45. a Cá. Mas aquela história, eu sou pequena, mas eu sou gigante. No meu amor e nas minhas atitudes, eu sou gigante. Não tenho dúvida disso, meu amor. Muito bem. Sim, sim. A Dizem Rosana que os falou melhores que pelos ela do tem mundo. meio metro. Pezinho de anjo Ah lá, a calça. Calça 33. 33. Pronto. A Cacá entra na loja e fala assim, onde é essa sessão infantil? A Camila também. É, eu vou na. Oh, meu Deus do céu. Vocês Ah, são incríveis. você é mais. Pronto, mudamos o foco Obrigado. da live. E Mano, não, a gente muda o foco para tirar um pouco o peso. É verdade. Ainda a mais gente quando volta, tem alguém gente. emocionada na turma aí. Sempre. Isso. Pra relaxar, Na relaxar. verdade, a gente, Ela vê- se pra nós ela- estivéssemos num espaço Pra ela ver terapêutico, que aqui a gente não só chora, mas como sorri também. exatamente. Se a gente estivesse num espaço terapêutico, num curso, numa formação, esse choro jamais seria interrompido. A gente ia até as últimas consequências. Ah, entendi, Verdade. entendi. Mas aqui não é o espaço. É isso aí. Vamos lá. Então, pé 33, cintura 36, 1,40 m.
A, a Mundão e a Angélica vai pegar a Camila e vai rodar assim, ó. Só com a perna ainda. Eu e a Angélica, você quer o que hoje? Sol ou lua? A gente troca na hora. Bota a lua no lugar do sol, Com sol no lugar da certeza. lua. Troca. Angélica, só não quero trocar. Obrigado, Raquel. Pelo amor de Deus, né, cara? Eu vi o pessoal abraçando o Doris. Tão fofinha, meu Deus. A Doris nossa. Nem fala. Eu amo peguei, essa loira. peguei a Doris no colo, girei Ai, com eu ela. Ai, eu Não, amei. Eu vi. Eu amo vocês. A Angélica me ergueu no colo, a Ari, eu sentei no colo da Ari, abracei E o Roberto, Roberto. E Roberto, Zilda quando já abraçou ela, abraçou cadê Doris? também. Não via, só via Roberto. Ai, eu sou apaixonada por abraçar. Isso. Nossa, gosto muito. Eu Eu amo também abraço. amo Não é abraço. todo mundo não, mas eu gosto de abraço. Eu amei, foi muito bom. Eu abracei a Doris, parecia um guarda-sol na praia. O melhor fui eu. Antes de ir embora, fui despedir do Flávio, marido da Ariana, e pulei em cima dele na cama. E, gente, ó, deixa eu falar. O cabelo do Roberto, pessoal, o Roberto é muito mais bonito pessoalmente, gente. Com todo respeito com a Angélica, Roberto mas é o Fábio Roberto é Júnior. muito bonito pessoalmente. E o cabelo dele é maravilhoso. Eu tive vontade E não é de peruca, pintar, tá, gente? O cabelo dele é muito lindo, é muito. Eu falei assim pra Doris, pode puxar, Doris, vê que não é peruca. Muito lindo o cabelo dele, adorei. Obrigado, Ele ficou todo errado agora. Olha lá, ficou desconcertado. Com licença, vou arrumar meu cabelo. É aquele vídeo que eu gravei. O peso da beleza. Verdade. A Angélica, gente, ela parece uma modelo. Ela é alta, magra, barriguinhas tanquinho. Nossa, uma gata. Nem tanto também, né? Mas agradeço. Não. Aceita que dói menos. Não, parece uma modelo, sim. Não. Sou magrela. Ó, o Luiz Lá vem Henrique ela, falou que você Angélica ficou na todo passarela. vermelho, Roberto. É o reflexo do coraçãozinho que tá subindo na tela. Olha lá, Luiz, ficou mesmo. Vamos lá Ai, no gente, tap-tap tão na bom. telinha. Tô ainda aqui, É eu não bom. paro não. Com o dedinho aqui, ó. Isso. O meu já tá dando Boa. pra acender o fogo. Dá logo umas câimbras, né, Angélica? Nem precisa de isqueiro, nem cinger, nada. Estamos em 72. Então vamos lá. Ô, louco, olha aí. Vamos Olha aí. agora fazer um exercício para a gente acalmar um pouquinho, mas nós já estamos calmos, porque esse momento foi um momento propício para a gente tirar aquele peso, aquela amargura, né? Mas agora vamos fazer um exercício que eu já fiz esse exercício em outras lives, mas é importante a gente realizar, né? 90 anos a mãezinha da Santana. Um beijo para a mãezinha. 81, a minha vai fazer 81 também, agora em outubro. Que ótimo, que lindo. Então, gostaria de convidar vocês para um exercício que é muito simples e que você pode fazer em qualquer lugar. Na live do Roberto, no trabalho, quando você estiver dentro de casa, naquele momento, estou cansado. Você precisa respeitar os seus limites. Se o seu corpo está dizendo que você está cansado ou cansada, pare um instante, relaxe. Você não é máquina. Você precisa acalmar o seu sistema nervoso e se reconectar com o seu momento presente. Como é que eu faço isso? Você vai se sentar de forma confortável e a coluna preferencialmente ereta. Você não pode sentar e ficar relaxado. Não, você tem que sentar com a coluna ereta. Mas, quando a gente fala assim, a coluna ereta, sem se sentir tensionado, com dor, você vai posicionar a sua coluna numa situação que seja confortável para você, sem tensão, tá? E aí o que você vai fazer? Fechar os olhos suavemente, não com pressa, suavemente, vai fechando os olhos como se você estivesse fechando uma cortina.
E você vai aos poucos sentindo o seu corpo relaxado, você vai se reconectando com o seu momento presente, esquece um pouquinho os problemas, esquece um pouquinho tudo aquilo que você precisa fazer, esquece, esvazia a sua mente. Então você vai fazer o seguinte, você vai inspirar pelo nariz, suave e profundamente, contando até 4 mentalmente. Sinta o ar preenchendo os seus pulmões. Segure o ar por 2 segundos. E expire suave e lentamente pela boca, contando até 6, liberando toda a tensão que possa estar presente no seu corpo. Então vamos lá. Inspira 4, segura 2, solta 6. Então, por que eu digo isso? Porque nós também já trabalhamos isso em outras lives. É muito comum pessoas que têm crises de ansiedade querer respirar o tempo todo. Vai gerar mais ansiedade ainda. Você precisa acalmar a sua mente, acalmar o seu corpo, aliviar suas tensões. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure 2. Solte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça isso de 3 a 5 vezes. Então, o que você vai experimentar com esse exercício? A liberação de tensão que provavelmente você esteja guardando no seu corpo. Bom dia, Eliette. Sem que você tenha essa consciência. Então, se você repetir esse ciclo, comece com 3 vezes, depois vai para 5 vezes. Daqui a um tempo você está fazendo 10 vezes. É uma espécie de meditação que você faça. Em que momento você vai fazer isso? No momento em que você se sentir mais tenso, tensa, você para, de repente no trabalho, você se ausenta do seu posto, vai para o banheiro, senta no vaso sanitário e faça esse exercício com você. Você vai oxigenar melhor o seu cérebro, dando a possibilidade de você encontrar saídas para eventuais problemas que você está vivenciando. Seja de ordem pessoal, seja de ordem profissional, afetivo. Então faça isso. Olha, Raquel, faz isso todos os dias. Você acalma a sua mente. Inspire 4 pelo nariz. Segure 2 segundos. Solte suave e lentamente pela boca, contando até 6 mentalmente. Você vai experimentar um alívio no seu corpo. E aí você começa a se reconectar com o seu momento presente. Esse é o objetivo do exercício, te trazer para o momento presente, te arrancar do passado, culpa, te tirar do futuro, ansiedade. Porque esses são 2 momentos que a gente não tem controle. O passado já foi, e a gente arrasta a corrente da culpa a vida inteira, e a gente precisa sair do futuro, porque a gente fica nos pré-ocupando por algo que não aconteceu ainda. Isso gerando mais e mais ansiedade. Não significa que eu não tenha que me planejar, que eu não tenha que ter metas, objetivos, sonhos. Não significam isso. Significa que neste momento a minha mente precisa estar focada no presente. Esse é o objetivo do exercício. Focar no presente. Ok? Então, quando a gente fala, né, desses processos que a gente precisa vivenciar com relação a perdas, que bom, Cristina. Que ótimo. Quando a gente faz esse tipo de exercício de respiração consciente, isso que a gente chama de respiração consciente, em outros termos, vocês vão encontrar na literatura, nas pesquisas que vocês vão realizar, é mindfulness, ou seja, como se você tivesse uma mente preenchida,
né, com aquilo que importa, mas na verdade, ao mesmo tempo que você preenche a sua mente com aquilo que importa, você esvazia a mente para coisas que estão te incomodando. Não significa que naquele momento que você está fazendo exercício, esvaziando a sua mente, você está se afastando do problema, de não querer resolver o problema. Não é isso. O problema está lá. Eu vou me trazer para o momento presente, para que o momento presente possa me ajudar a encontrar a melhor solução. Bom dia, Rita. Obrigado. Vocês precisam entender que a mente precisa estar no momento presente. Quando a gente vai para o passado, é apenas em sessão terapêutica. Porque no passado, a gente precisa ressignificar o nosso passado para que a gente entenda o que está acontecendo conosco no momento presente. E é isso que a gente precisa fazer. Não significa, como eu estava dizendo, que os problemas deixam de existir. Você terá muito mais condições de resolver os problemas, com uma mente mais tranquila. E aí, um outro entendimento. Quem resolve problemas é o adulto, e não criança. A criança que vive dentro de nós, ela fica perdida quando surge o problema. Ela fica desesperada, ela não encontra soluções, ela é capaz de cometer algumas cagadas, porque no desespero a criança, ela não sabe o que faz. Então nós precisamos acalmar a nossa mente. Bom dia, Clauzinha. É preciso acalmar a nossa mente para que a gente se reconecte com o adulto que nós somos hoje. Internamente eu sei que eu tenho uma criança que ela está lá. Só que a criança, ela não consegue resolver problemas. Quem resolve problema é adulto. Se você deixar a sua criança resolver problemas, você vai gerar outro problema. E às vezes até maior. Você tem que aprender a resolver e a encarar os problemas a partir do adulto e da adulta que você se tornou. Ok? Então, isso é trazer a mente para o momento presente. Hoje nós estamos falando de perdas, luto, elaboração. A gente precisa entender que tudo isso é um processo. E para resumir, né, tudo aquilo que a gente falou hoje, e a gente continuar esse tema maravilhoso na próxima sexta, já estamos caminhando aí para os finalmentes. Olha aí, 86 mil coraçõezinhos. Será que a gente chega a 100 mil? E o Hurt Me? Esse coraçãozinho do lado aí do nome do apresentador. Você já ativou o seu Hurt Me? Você já colocou esse coraçãozinho para subir? Vamos lá então, fazendo um resumo do que nós falamos hoje. O luto é um processo individual. Obrigado, Lenita. Seja bem-vinda. Te espero na próxima sexta-feira, às 9 da manhã. E já avisa aí para os seus contatos que nós vamos continuar falando do luto. Obrigado por sua presença. Nós falamos que o luto é um processo individualizado. Não existe uma fórmula mágica para a perda. Eu também disse que existem alguns mitos, né, que a gente precisa encarar esses mitos de frente, que você precisa ser forte, são frases que a gente vai ouvir. A gente não precisa ser forte nesse momento, nós temos que deixar as lágrimas rolarem para a nossa sanidade mental. Chore tudo o que você quiser chorar, isso é terapêutico. Eu disse também que muitas pessoas vão dizer para você, o tempo cura tudo. O tempo sozinho ele não cura. O que cura é a elaboração que você faz da perda no espaço-tempo. Sem a elaboração, o tempo não vai curar aquilo que precisa ser compreendido. E outra coisa que muitas vezes a gente precisa é nos libertar. Superar é esquecer. Não, eu vou superar essa perda, a pessoa, a situação, não significa que eu vá esquecer. Eu estou aprendendo a viver com a ausência.
apesar da perda, eu estou aprendendo a viver com a ausência, vou integrar essa dor à minha memória de forma saudável. O que vai ficar no lugar da dor, e é isso que nós vamos falar na sexta-feira também, é a saudade. A saudade é um sentimento que vai ficar no lugar da dor da perda. Não é fácil, mas é possível. A gente precisa elaborar a perda para não vivermos com o fardo da melancolia. A dor da perda é inevitável, como eu disse na live passada. A dor é algo inevitável. O sofrimento, eu diria que é algo opcional. Eu não posso escolher se vou ou não sentir a dor, mas eu posso optar se vou continuar sofrendo ou não. Dor é diferente de sofrimento. E quando a gente fala de sofrimento, não necessariamente uma perda em si, significante de um ente querido. A perda de um emprego, mudança de cidade, mudança de estado, a perda de um relacionamento, o término de um relacionamento, a perda de um bichinho de estimação, um animalzinho de estimação. A dor, ela é presente, ela é real e precisa ser vivenciada. Ela não pode ser mascarada. Agora, o sofrer com tudo isso, aí a gente é uma opção. Tá? Então, o que nós vamos trabalhar na próxima live? Aí eu já adianto para vocês a próxima live. Nós vamos entender os 5 estágios do luto, ok? Nós vamos detalhar aí os 5 estágios do luto. Nós vamos trazer para vocês também alguns exercícios que nós vamos fazer ao longo da live. Nós vamos, além de praticar os exercícios, nós também vamos elaborar o que a gente chama de deixar o nosso luto como se fosse uma cicatriz dentro de nós. Da mesma forma que eu fiz com vocês um exercício passado, de vocês escreverem uma carta para vocês com data de 31 de dezembro, eu vou também fazer um exercício com vocês de uma escrita terapêutica. Essa vai ser forte, porque você vai escrever uma carta para a pessoa que não está mais com você. E eu vou dar o passo a passo para você realizar esse exercício. Então nós vamos falar quais são as fases de elaboração do luto. Nós vamos trabalhar alguns exercícios para que seja compreendido esses processos. Vai ter também, infelizmente, faz parte, mas é um choro gostoso, é um choro saudável, é um choro terapêutico, tá? E eu vou ensinar vocês também a escrever uma carta para aquela pessoa que não é possível mais ouvir a sua voz, mas que você vai conversar com ela. Talvez não você vai escrever a carta na live, sexta-feira às 9, Raquel. Mas você vai escrever essa carta depois que a live acabar. E você vai ver o peso desse exercício, o alívio que isso te traz. Então tudo isso nós vamos trabalhar na sexta-feira de forma terapêutica. E eu já convido vocês para compartilhar essa live, tá? O convite da live para os seus seguidores, amigos, familiares, convidando eles para a live, fazendo com que eles se lembrem. A gente sabe que nem todo mundo consegue estar presente, 100 mil mundão, 100 mil coraçõezinhos. A gente sabe que nem todo mundo consegue estar presente por conta de trabalho, afazeres domésticos, mas deixe lá a live rolando enquanto você faz as suas coisas. Só ouça. E a você que esteve presente comigo nesta live, a você que estava aí na For You, ouvindo, quem é esse cara, o que ele vai falar, deixa eu aqui ouvir. Próxima live, suba, você será muito bem recebido, recebida.
E para quem ainda não me conhece, eu sou Roberto Possarli, sou professor, psicanalista. Aqui na plataforma eu tenho 2 perfis, um deles é o que aparece aqui no canto inferior direito do seu aparelho, Roberto Possarli, que é nesse perfil que eu posto os conteúdos profissionais, e nesse que eu falo com vocês é um perfil de mais entretenimento. Mas de qualquer forma nós estamos na plataforma, tá bom? Gente, vou me despedindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma a elaborar pequena parte daquilo que a gente precisa no processo de perda. Obrigado a todos vocês, as meninas que estiveram aqui, que ainda estão na janela. Você não viu a Leona? Ela ouviu a sua voz e estava toda alvoroçada. Né, Ari? Ai, que Leona. Leona, beijo. Olha lá a carinha dela. Que boneca. Leona. Oi, Leona. 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 Oi, Fiona. Linda. É a nossa Leona. filha, a filha adotiva. Leona. Olha lá a carinha dela. Linda. Oi, Leona. Ela tá doidinha. Ela tá doidinha. Procurando. Tadinha. Tá procurando Leona. ele. Tá procurando, olha lá. Belezinha. Linda. Oh, que dó. Também? Beijo, meus Eles amores. até se beijam na boca? Beijo, Ah, amor. com certeza. Imagem, Ai, gratidão pela Jesus. Um beijo. presença, Lá um querida. beijo. Beijo. Um beijo para vocês, Beijo em uma todos. excelente, abençoada quarta-feira. E Amém. nós nos encontramos sexta às 9 da manhã. Sim. Beijo, obrigado, Beijo, meninas. beijo. Obrigado a vocês todos que estavam presentes. Até Beijo, mais. beijo, beijo. Beijo, Eliette, meu amor. Gente, obrigado por tudo. Obrigado. Beijos. Obrigada, mundão.